Nosso filme para análise é o primeiro episódio da série de documentários Guerras do Brasil.doc. Um documentário de 5 episódios que tratam sobre os principais temas e conflitos extremamente relevantes para o Brasil. Uma série produzida inteiramente por brasileiros para os brasileiros. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. O primeiro episódio é intitulado Guerras de Conquista, e trata sobre toda a questão indígena relacionada à chegada dos portugueses ao território brasileiro, e desmistifica o conto europeu do descobrimento do Brasil. Ao longo de todo o vídeo, podemos observar com clareza a representação cultural que o Brasil esbanja na época antes da colonização, com estimativa de 8 a 40 milhões de indígenas em nosso território nacional antes da invasão europeia. Toda a história brasileira pré-descobrimento é simplesmente fascinante, com resquícios datados de mais de 2.000 anos de uma cultura que já se identificava como sociedade e tinha seus próprios interesses, muito diferente do que foi falado. Os primeiros 100 anos da chegada dos europeus em solo brasileiro foram bem conturbados, principalmente para eles, porque os indígenas tinham pleno domínio da área da Mata Atlântica que aqui existia. Além disso, há relatos que os europeus não sabiam colher um simples caju, e se não fosse pelos indígenas que acolheram o diferente que estava chegando em suas praias, eles não teriam nem sobrevivido, como conta o historiador. Então, quando dizem que nós fomos conquistados pelos europeus, bem, não foi bem assim. Enquanto os índios acolhiam o novo e tentavam entender o que estava acontecendo, a líder indígena conta como os europeus tentavam dominar e estavam discutindo se poderiam ou não escravizar os nativos. Nos enganaram de muitas formas, com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né, foi um roubo e foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido. E aqui a gente entra em outra distorção que ocorre nessa história, contada pela ótica dos homens brancos. Você já deve ter ouvido falar que os indígenas não foram escravizados, mas na realidade foram sim, e até a exaustão, sendo obrigados a aceitar a religião católica ou serem mortos aos milhares, e só no século XVII os escravos africanos se tornaram a maioria nos engenhos de açúcar. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. E essa é uma guerra que os indígenas lutam até hoje e que vão continuar lutando pelas suas terras, seus territórios, pela valorização e aceitação da sua cultura que foi menosprezada e é até hoje. E após assistir os documentários a gente ficou bem impactado com tudo. Foram ditos muitos detalhes que a gente não teria como abordar num vídeo de 5 minutos. E a gente teve que pular algumas partes, como a guerra biológica que ocorreu nesse período, que levou a vida de centenas de milhares de indígenas. E eu convido todos aqui que estão assistindo esse vídeo a assistir a série, porque ela meio que reconta toda a história que a gente estuda desde pequeno com outros olhos, com olhos não europeus, mas sim brasileiros. E lembrando que essa é só o primeiro episódio de uma série de 5 episódios disponível no YouTube com o link aí no chat. Bem, eu e o Gustavo esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado, que vocês deem uma chance a essa série de documentários e muito obrigado pela atenção.